em Atibaia, 13,06, né? Esse posto vinha aí na casa dos 10, 11, e aí com as chuvinhas do último final de semana e da segunda-feira, esse posto agora está com 13. Descendo aí do Rio Atibaia, bairro da Ponte, lá em Itatiba, 14,57. Atibaia, aliás, o Atibaia, lá em Valinhos, 14,45. Também era um posto que estava ali no 11, 12 e pouquinho. Agora com as chuvas subiu um pouquinho para 14,45, mas ninguém tem dúvida que parada esse crescimento por causa das chuvas, rapidamente ele vai voltar ao patamar anterior. Desembargador Furtado, 11,15, né? Acho que não tem como olhar para esse posto e nem não lembrar do nosso saudoso e querido Maurício Jansen, né? Que nos deixou e fizemos a homenagem na última reunião. Maurício era o cara que todos os dias olhava para esse posto e mandava uma foto para mim, desse posto aqui. Descendo o Rio Atibaia, temos um Lenhumas na Foz com 2,94 e o último posto que nós temos ali próximo já ao reservatório de Salto Grande, acima de Paulínia, 12,54. Então temos o Atibaia na casa dos 12,5 e o Jaguari na casa dos 6 metros cúbicos por segundo. Vamos dar uma olhada lá agora no Piracicaba, né? O primeiro posto no Piracicaba é Americana, o posto Aimaratá, que está com 21, né? Então vejo que há aí uma racionalidade, né? Uns 13, 14 do Atibaia, mais uns 6, 7 do Jaguari, então 21 em Amaratá, o Piracicaba em Santa Bárbara do Oeste, 26, e o Piracicaba lá na Rua do Porto com 25,95. Corubataí, Rio Claro, 2, Batovi, 2,55, captação do SEMAI, 4,18. Né? E aí, sempre a gente faz aí uma conversa com o SEMAI, não sei se o Ivan, os representantes estão por aí, em relação ao Corubataí, alguma ocorrência, alguma novidade? O Jardel está presente, Alexandre. Não sei se o Jardel quiser fazer alguma fala, fique à vontade. Creio que não. Depois, se quiser fazer no chat, só no sentido se houve alguma ocorrência aí no Corubataí nesse período, né? Bom, e aí temos o posto de Ártemis, lá no Piracicaba, e já caminhando lá em direção à Barra Bonita, com 31,05 metros cúbicos por segundo. Olhando para as outras bacias, nós temos aqui na parte inferior a bacia do Jundiaí, lá no Piraí, captação salto 700 litros por segundo, no Jundiaí, Campo Limpo, o primeiro posto, quase 400 litros por segundo, Itaici, 4,92 metros cúbicos por segundo, e o último posto lá em Salto, quase próximo à Foz do Tietê, 6,97, quase 7 metros cúbicos por segundo. O Capivari, temos na reforma agrária 0,57 e lá em Montemor 3 metros cúbicos por segundo. Né? Portanto, até o Paulino tocou no assunto das usinas hidrelétricas, né? Acho que todos devem ter acompanhado, inclusive um comunicado do Sistema Nacional de Meteorologia, né? Que une o IPO, o CPTEC, todos os órgãos, depois o Jorge Mercante pode falar um pouco sobre isso, emitiu um comunicado semana passada de emergência hídrica na bacia do Paraná, né? Basicamente com enfoque até o setor hidrelétrico, né? Acho que todo mundo tem acompanhado aí, enquanto os reservatórios da bacia do Rio Grande, do Paranapanema e do próprio Tietê, né? Estão aí em vazões bastante baixas, no momento de grande consumo energético, e nós estamos contribuindo aqui, se somar as nossas contribuições, né? Para a bacia do Tietê, 31 com 3, 34, mais o Jundiaí, algo como 7, né? Estamos aí contribuindo com a bacia do Tietê, algo como 40 metros cúbicos por segundo que descem lá em direção à Barra Bonita, do qual também existe uma geração de energia. Então esse é um pouco o cenário das vazões hoje pela manhã, um cenário de vazões bastante típicas da estiagem PCJ, né? Com descargas, né? Acho que já também fica muito claro. Está sendo descarregado 11 metros cúbicos por segundo nesse momento, né? Vejam que são vazões que a gente normalmente pratica lá em julho, agosto, mas sendo descarregado 11 metros cúbicos do Cantareira para a manutenção das mínimas vazões, né? Ou seja, descarregando, vamos dizer assim, o máximo para que as vazões fiquem num patamar mínimo dentro da regra operativa aí do Cantareira, né?
sem deixar de lembrar, né, claro que a pauta da Câmara é muito em cima, evidentemente, da gestão do sistema Cantareira, das responsabilidades que tem, mas a própria iniciativa, né, do GT Estiagem, né, o André acabou não se referindo, mas nós tivemos uma reunião com o presidente do comitê, o Luciano Almeida, há 1 ou 2 semanas atrás, da preocupação da diretoria dos comitês, e naturalmente do presidente, quanto aos municípios que não estão nas caras principais desse mapinha que nós estamos vendo aí, né? São Antônio de Porto, por exemplo, é um município que já está com racionamento, outros municípios passando por dificuldades, na iminência de um racionamento, né? Então, o comitê tem tentado ajudar naquilo que está ao seu alcance esses municípios também que estão fora dessa calha e que vivem invasões muito inferiores a esses patamares, já que não estão influenciados diretamente aí pelas regras do sistema Cantareira. São quase 45 municípios, estamos falando em mais ou menos 2 milhões e pouquinho de habitantes. Então, nós aqui da Câmara temos que ter um olhar para a bacia toda, além daqueles 19 municípios, além da indústria, além do setor rural, que se abastece das casas do Cantareira, mas nós, né, e o próprio GT Estiagem vai olhar para esse universo todo das bacias PCV. Bom, deixa eu ver que o Felipe me mandou algumas, mas tem inscritos, Felipe, para falar? Não. Okay. Não, Alexandre, foram 2 observações no chat só. Ah, perfeito. Todos já viram as observações aí. Bom, caminhando aqui, então, esse é o cenário das vazões hoje pela manhã. E aí, caminhando aqui na nossa reunião, só para lembrar a todos, nós estamos aqui, então, muita gente já é craque nisso, né? E olha para essas regras operativas como leitura diária, né? Mas nós entramos agora, então, no período seco da gestão do Cantareira, né? O 5º ciclo aí do dia de hoje. Quero aqui fazer um registro de agradecimento na pessoa do Astor, né? Ao DAE, que tocou aí junto com os órgãos gestores esse período seco, né? O Astor, que, né, todos já conhecem o perfil do Astor, a dedicação, mas esse ano ele trabalhou muito de final de semana, foi mais do que o normal, né? Foram muitos comunicados, né? O Astor fez muitas aberturas e fechamentos justamente para tentar preservar a água e, ao mesmo tempo, claro, cumprir a regra e a manutenção das vazões, mesmo naquilo que era chamado de período úmido. São Pedro nem sempre lê essas regras da forma que nós, usuários, aqui lemos, né? Então, registrar aqui publicamente nossos agradecimentos ao Astor e a toda a equipe da sala de situação, evidentemente, né? O Felipe, que está chegando por lá também para substituir o Moretti nesse período seco. E aproveito para passar para o Astor. Astor, quer fazer um balanço aí do período úmido? Aí depois vai apresentar alguns dados, mas só para dizer um pouco aí as suas histórias do período úmido 2021. Oi, bom dia a todo mundo. Então, finalmente, chegamos no período seco. Na verdade, esse período úmido, ele foi relativamente seco. Então, em várias situações, a gente teve que abrir muito para poder manter a regra da outorga. Chegamos até a resvalar, né, a menos de 10 durante algumas horas, em alguns poucos dias. 9,90, 9,99, que ao mínimo seria 10 lá em Valinhos. Mas também, por outro lado, a vazão média de 15 dias, nós tivemos uma situação também de resvalar o mínimo obrigatório, que era 12, né? Agora, nesse período seco, a vazão de 15 dias não está mais em voga, não está valendo. Então, o que tem que ser mantido é o 10 em Valinhos. E é isso que é complicado, porque você, hoje em dia, para manter 10 em Valinhos, você tem que ter mais de 10 em Atibaia. É um absurdo o consumo que está ocorrendo na bacia ao longo do caminho. E o tempo de trânsito é muito grande. Na verdade, tem que ter quase que uma bola de cristal, porque as previsões de chuva também são bastante precárias, né? De qualquer forma, neste período, conseguimos manter as regras sem nenhuma falha, o que é muito bom, né? Mas implica um certo desperdício de água, né? Porque você
tem que manter sempre um pouco a mais para garantir o mínimo lá. De qualquer forma, a situação está bem controlada. Hoje, as vazões estão um pouco acima do normal por causa das chuvas que ocorreram aí no fim de semana. Ontem eu conversei com o Alexandre no sentido de, como era meu último dia, eu poderia ter pedido para fechar um pouco, para manter as vazões um pouco mais baixas. Mas resolvemos que essa situação seria decidida hoje pela CTMH. Se abre mais ou fecha. Mas é sempre difícil, né? Porque como não chove, rapidamente as vazões caem. E aí precisa tomar os cuidados necessários. É isso. Muito obrigado, Astor. E o Astor vivenciou aí o período úmido e agora, período seco, ele sairá em férias. Olha que coisa boa, né? Apesar que férias na pandemia não sei se são boas, mas então merecido descanso aí, Astor. Astor estará em férias por um período e o pessoal do DAE, o Felipe, a Isis, o Rafael, todo mundo lá vai estar conosco aí na gestão desse início de período seco, correto? Isso, perfeito, obrigado. Quando é o seu retorno, Astor? Dia 2 de julho, rapidinho. Não vai nem dar tempo de chover. Eu espero que você esteja errado, mas boas férias a você aí. Bom, só então, né, aproveitando essa fala do Astor, só para a gente relembrar aqui a CTMH e naturalmente os comitês PCJ que têm a responsabilidade da solicitação das descargas até maio de 2027, né, que é a resolução ANA-DAE 925 e a 926, né, são duas resoluções aí que se interagem, assinada por um dos presentes nessa Câmara, né, Vicente Andreu, e, portanto, essa regra, só para relembrar, tem dois, né, lembrar que a regra tem aí uma flexibilidade ao longo do ano, dividir o ano em duas metades, o período úmido que vai de 1º de dezembro até dia 31 de maio, portanto, até ontem, onde nós, enquanto CTMH, ajudamos, apoiamos e temos uma posição, vamos dizer assim, de fiscais da regra, né? Além de, claro, participar, mas fiscais da regra. E aí o órgão gestor já estabelece faz as operações. E agora o período seco, denominado período seco, que vai de 1º de junho, portanto, desde hoje, até 30 de novembro, onde os comitês PCJ, que delegou essa função ao CTMH, e os órgãos gestores fazem a gestão aí das descargas para as bacias PCJ. Lembrar que a regra é por faixa, né? Só para lembrar a todos, são 5 faixas, basicamente, né? Hoje nós estamos na faixa de atenção, que é quando o volume útil está igual ou maior a 40% e menor de 60%. Já veremos que estamos aí na casa dos 47%, portanto, estamos na faixa 2, que principalmente traz alterações de teto de retirada para Grande São Paulo. Em relação às nossas metas, né, que é essas que o pastor se referiu, essas são aqui do período seco, mas só para lembrar a todos que naquelas faixas, então, 1, 2, 3 e 4, que é normal, atenção, alerta e restrição, é garantida uma vazão média de 1 de junho a 30 de novembro, de 10 metros cúbicos por segundo, as bacias PCJ, que equivale a um volume aí de 158,1 hectômetros cúbicos, ou 158 bilhões de litros, ou 158 milhões de metros cúbicos, que é esse o volume, né, garantido para essa estiagem. Lembrar que o ano passado a gente usou, pela severidade da estiagem, quase que a totalidade, né, praticamente a totalidade desse volume. Para quem se recorda, inclusive, no início de novembro, fizemos uma solicitação via CTMH, que foi encaminhada aos órgãos gestores, de uma cota adicional, né, de uma ação preventiva da CTMH, dos comitês, caso não houvessem chuvas. E aí, infelizmente, quando foi por volta de 15 de novembro, 16 de novembro, não lembro exatamente a data, houve algumas chuvas, ocorreram algumas chuvas, e aí não precisou dessa cota adicional, mas lembrar que no ano passado a gente bateu na trave, de novo, soltando o máximo para garantir as vazões mínimas e as condições mínimas no rio, né? Não há o que se falar em absolutamente desperdício de água ou qualquer outra coisa, até porque sempre lembrar que o uso racional e essa visão plurianual que a CTMH sempre teve, né? Jamais a gente olhou para esse 158, não é porque tem o 158 que nós temos que gastar o 158, a gente vai gastar aquilo que for necessário para as questões qualitativas e quantitativas
mas sem deixar de olhar para o próximo período ou para os anos subsequentes. Bom, e aí em termos de meta, só lembrar que, então, o que nós temos de meta para a CTMH aí, zelar e operar? Então, no Rio, temos 3 postos de controle obrigatórios. No Rio Atibaia, nós temos a meta de manter uma média diária de 10 metros cúbicos por segundo no captação Valinhos, aquela meta de 12, que o autor se referiu, de média móvel de 15 dias, ela só vale, só está prevista na regra para o período úmido. Né? Para o período seco, não há média móvel de 15 dias, somente vazões mínimas médias diárias. Então, 10 metros cúbicos por segundo no posto de Valinhos, 2 metros cúbicos por segundo no posto de Atibaia, e sempre lembrar, né, que essa meta aqui no posto de Atibaia, ela é uma meta que foi pleiteada pelo município de Atibaia lá na renovação, que tem o objetivo de proteger Atibaia, né? Ou seja, muita gente fala, pô, mas Atibaia está lá com 8, com 9, teria que fechar a descarga, mas com menos que isso você não mantém os 10 em Valinhos, né? Então, esse 2 em Atibaia foi uma proteção que Atibaia pleiteou no sentido de, por exemplo, se houver uma precipitação ajusante na região de Valinhos, e aí a média diária for alcançada, para que não haja um fechamento e cause transtornos na captação de Atibaia. Então, é um mecanismo de controle e proteção para aquela região de Atibaia. Mas 2 metros cúbicos por segundo em Atibaia e lá no Rio Jaguari, o 2 metros cúbicos por segundo em Buenópolis. Né? Então, essas são as vazões mínimas metas, né? De novo, mínimas metas para que sejam mantidos aí até 30 de novembro. Né? Só para lembrar a todos aí, desculpem aqueles que leem todos os dias essas regras operativas. Felipe, se tiver alguma consideração, por gentileza, tá? Continuando aqui, vamos olhar um pouco. Ô Felipe, perdão, temos inscritos? Até o momento não, Alexandre. Ok. Bom, essa tela tem muita informação, acho que muitas pessoas vão falar sobre ela, né? A gente acho que pode parar um pouquinho aqui para discutir os cenários. Então, só para mostrar o Cantareira, esse é o dado de ontem de manhã, né, da contabilização. Então, o Cantareira operava, né, a 47,7 em estágio de atenção, né, já que estamos aí nessa faixa 2. Descarregando para as bacias PCJ 11 metros cúbicos por segundo, e daqui a pouco a gente vai discutir, como o Astor disse, né, aberturas ou fechamentos. A fluência natural, com as chuvinhas que tivemos aí, aumentou um pouquinho, né, 15,93, mas nos últimos 3, 4 meses, não só nesse ano, né, que de maneira geral a gente vem discutindo essa queda na fluência, mas hoje 15,93 e a transposição do Paraíba do Sul 7,63. Portanto, entrando mais ou menos aí 22, 23 metros cúbicos por segundo no reservatório. São Paulo fazendo uma retirada de 20,9, 21 metros cúbicos por segundo, portanto, saindo 21 para São Paulo, arredondando a conta aqui, né? E 11 para as bacias PCJ, estamos falando em 32, e entrando 22. Portanto, naturalmente, o reservatório cai, tem caído aí 0,2, 0,1, alguns dias estáveis, mas de maneira geral, caído 0,1 a 0,2 por dia. Né? O teto de retirada da Sabesp, até enquanto o reservatório estiver em 40%, é 31 metros cúbicos por segundo, né? Essa é a retirada máxima da Sabesp. E aqui estão os índices dos anos anteriores, no dia 31/5 de cada ano. Né? 2020 nós tivemos 58,4. Então, ano passado, como estamos no ano passado? 58,4. 10%, né, 11% a menos. Este ano estamos entrando na estiagem com 11% a menos do que tínhamos em 2020. Em 2019, 57, 10%, né, ou seja, 2021 está 10% menor do que 2019. 2017 foi o primeiro ano da nova regra 67, e aí sempre o cenário importante a gente olhar, né? 2014, 31 de maio, tínhamos lá 6,3% do reservatório, e 2013, num ano pré-crise hídrica, lá de 2013 e 2014, 59%. Então, veja, nós estamos entrando na estiagem, né? Oficialmente, ao menos, com 10%, né, 12% a menos do que
tínhamos lá em 2013. E aí eu fui buscar, até apoiei um pouquinho no sistema da Sabesp, e como uma série histórica muito longa, às vezes trava, mas consegui lá fui verificar quais eram as retiradas no final de maio de 2013, né? Ou seja, o reservatório estava com 59, lembram os senhores que era uma outra regra operativa, né? Que tinha lá o banco de águas, tinha lá uma série de outros mecanismos, inclusive os tetos de retirada, não tinha operação por faixas. Para São Paulo estava saindo 33, né? Ou seja, o teto da retirada. E para as bacias PCJ, nos últimos dias do mês lá, 7 metros cúbicos por segundo. Ou seja, eram retirados 40 metros cúbicos por segundo naquele momento, o reservatório estava com 59. Neste momento estão saindo algo como 32. Né? Então, também há mudanças regulatórias que tentam prevenir um cenário de agravamento como tínhamos lá em 2013. Agora, é claro, né, que até na última reunião, acho que vários membros aí colocaram, né, qual é a real situação, no sentido de alerta, de atenção, de emergência, né, ou seja, a própria regra operativa coloca como estado de atenção. Agora, é evidente, né, eu acho que ninguém tem dúvida disso, o quanto é um cenário desconfortável, né? Não é um cenário de conforto. Entrar numa estiagem com 47% do reservatório, 48% do reservatório, com uma previsão de chuvas bastante abaixo da média nos próximos meses, em que pese que já são meses de baixa precipitação, né? O inverno, historicamente, baixas precipitações, tirando um inverno ou outro aí, que depois o Jorge pode até nos ajudar a lembrar. Então, é evidente que é uma situação preocupante, tanto é que o comitê vai discutir o GT estiagem, justamente para tentar unir esforços aí daquilo que tiver ao alcance para ajudar as captações, ajudar os municípios a acontecer. Tem muita gente preocupada, né, até nos perguntando quanto às restrições de uso, né? Lembra que hoje há uma regra, uma resolução conjunta ANA-DAE de 2015, se eu não estiver enganado, a resolução 050, que diz o seguinte para a restrição de uso. Ela tem 2 gatilhos. O primeiro é quando esse volume aqui de 47, volume único, estiver abaixo de 5%. Portanto, essa é a primeira condição para a regra de restrição funcionar. E o segundo são médias de vazão nos últimos 3 dias em alguns postos nas calhas dos rios. Né? Então, restrição não há o que se falar neste momento vamos dizer, do arcabouço regulatório existente, não há o que se falar em restrição, que dizia lá 20% para alguns setores, 30% para outros usuários, enfim. Né? Então, não há regra de restrição neste momento do Cantareira. E aí, outra coisa importante, né? Quanto a gente consome por ano, né? Toda reunião a gente tem falado bastante sobre isso. Em média, né, se a gente mantiver essas retiradas nesses patamares aí, a gente tem gasto na casa dos 35%. Tem ano que 32%, tem ano que 36%. Naquela retirada média que vai para a Grande São Paulo e que vem para as bacias PCJ, esse número tem ficado aí entre 32% a 36%. Então, o que a gente tem que olhar é o seguinte, né? Num cenário, e nós aqui, né, o próprio consórcio traça muitos cenários aí do acesso, a equipe do consórcio diariamente fazendo essas simulações. Se nós tivermos, vamos pensar numa situação hipotética extremamente pessimista. Vamos dizer que não caia mais nenhuma gota nas bacias PCJ de hoje até 30 de novembro. Nenhuma gota. Né? Improvável, mas um cenário possível. É só fazer a conta. 47 menos 36, 35, 34 é quanto a gente vai ter de água no reservatório no mês de novembro. Agora, claro que isso depende das chuvas, isso depende dos usos, né? Para quem se recorda do ano passado, inclusive, principalmente os operadores de saneamento, né, sofreram muito porque havia uma perspectiva de como seria o consumo de água na pandemia, né? Como seria o consumo de água com as restrições de circulação, de funcionamento das atividades. E havia até uma expectativa de talvez houvesse uma redução do consumo, já que muitas atividades comerciais não estariam funcionando. Né? E não foi isso que aconteceu. O que ocorreu foi que o fato das pessoas migrarem para as residências, o consumo aumentou, né? Tem vários aqui que têm relatado isso, a gente tem percebido, algumas cidades 5%, outras 15%, e aí um outro agravante, né? Foi ali, somente no ano passado, setembro, outubro, tivemos altíssimas temperaturas, para quem se recorda. Então, a soma
pandemia e as altas temperaturas também aumentam, além de aumentar a evaporação, evidentemente, mas aumentaram também bastante o consumo, como eu disse, algumas cidades 5, outras 10, tivemos até relatos de cidades que aumentaram 20% o consumo no pico da estiagem, lá agosto, setembro, outubro do ano passado. Então, veja que é um cenário de complexidade, né? E talvez o fator pandemia ainda presente, né, nessa estiagem, as temperaturas, depois o Jorge pode falar um pouco conosco, mas só para mostrar um pouco o cenário geral. E por fim, para eu parar de falar e abrir para as participações aqui, só para dar os números, e o sistema integrado lá da Grande São Paulo, né, que também, vamos dizer, engloba o Cantareira, mas nós estamos falando de Bix, Guarapiranga, Alto Tietê, e o pessoal da Sabesp está aí também, pode complementar. Nós estamos hoje com, dado de ontem, né, na verdade, 55,8 e o ano passado 67,6. Né? Então veja que esses alertas, né, de estiagem, da bacia do Paraná como um todo, é generalizado. Né? Ou seja, os reservatórios da Grande São Paulo também estão com 10, 12% a menos. Claro que o Cantareira tem um peso nisso, né? Mas também estão com 10 a 12% a menos. Então hoje está vigindo o comunicado DAE número 30, do dia 21/5, com 5 no Cachoeira, 5 no Atibainha e 1 no Jaguari, totalizando aí 11 metros cúbicos por segundo para as bacias PCJ, naqueles patamares de vazão que a gente acabou de ver no cenário agora. Então, é muita informação, né? E aí eu peço até desculpas para tentar juntar tudo isso numa tela só, mas acho que fica mais fácil para a gente tentar visualizar. O Felipe está me informando aqui que o Zé César pediu a palavra do consórcio. Zé César, por gentileza, fique à vontade. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos colegas da Câmara Técnica. Como você citou aí cenários, e você sabe perfeitamente como é que eu sou chegado nessas coisas, um dos cenários que nós traçamos é um cenário que está quase que se configurando, praticamente se configurando, né? É um cenário que falava, né, que traduziu aqui para nós em final de maio, um volume do reservatório do Cantareira de 47,55%. Neste mesmo cenário, nós chegaremos em 31 de outubro, note bem, 31 de outubro, não é 30 de novembro, não. 31 de outubro com 17,89%, tá, do volume útil. É um cenário que vem se configurando, tá? É um cenário que traz 75% da vazão de afluência e de retirada. Outros números eu poderia passar a você e que me preocupa muito, porque esse volume que nós temos hoje, ele se deve muito, e nós todos sabemos, à transposição de Igaratá para o Atibainha. E essa situação hoje de transposição, ela é bastante pior, vamos chamar assim, em termos de volume já retirado, do que no ano passado. O ano passado, mês de abril, talvez, segundo eu soube, por problemas técnicos de manutenção, etc., não houve transposição, certo? E neste ano, nós tivemos a transposição, tá? Na situação de hoje, até 30 de novembro, a vazão de transposição média deveria ser, com o volume restante pela outorga, de 3,85. Ou seja, praticamente metade do que está sendo transposto hoje. Se nós considerarmos que, digamos assim, não vai, novembro não vai ter transposição, então até 31 de outubro, é 4,61 metros cúbicos por segundo de transposição em média no período de junho a 1º de junho a 31 de outubro. Né? E isso sem considerar que as cotas
cota lá no sistema, hoje, ela é bem inferior à cota que existia em 2020. Né? Então, essa preocupação que eu gostaria de transmitir aqui para vocês, né? Que a gente não, hoje, a atual situação, nós não podemos pensar somente numa condição, nós temos que ver o total. Nós temos as transposições e tudo, então, de fato, bastante. Já vista, por exemplo, Sabesp, a transferência para a RMC, a região metropolitana de São Paulo, melhor dizendo, estava em 17 metros cúbicos, em média, já esses 3 últimos dias já passou para 23. Por quê? Porque os sistemas lá de São Paulo, também da capital, estão caindo. E lá sempre ajudou muito o sistema, aquelas transposição lá do São Lourenço, etc. e tal. Então, gente, é realmente preocupante. Então, e como você já disse anteriormente, Alexandre, as previsões estão, sabe, está deixando a gente, está deixando vocês de cabelo em pé, eu não. Por quê? Porque havia uma previsão de chuvas bastante razoáveis neste final de semana que passou. Da ordem aí de 8 a 12, até alguns institutos falavam em 14 milímetros de chuva. Você vê que não aconteceu isso. Então... Ok. Obrigado, José César, pelas considerações. Em relação às chuvas, aí depois vai mostrar. Até tivemos chuvas de 15, lá bem nas cabeceiras. Importante ter uma cantareira, mas de fato nessa parte mais central da bacia, final da bacia, as chuvas ficaram bem aquém aí das previsões, né? Não, teve Instituto de Meteorologia que previu chover 70 milímetros até o dia do... Tá. Agora, José César, uma pergunta. Esse cenário, né, a gente também tem feito os cenários que você colocou aí como tendencial, se é que a gente pode chamar assim. Que premissas você utiliza aí no consórcio para esse cenário que, vamos dizer, chegaria agora em 47 e pouquinho, e se ele se mantiver, com chuvas a 30% da média, 40% da média? Não, eu não considero, como eu não tenho como calcular, né, a relação chuva-vazão, eu faço as contas de histórico de média de vazão afluente, certo? Então eu não considero chuva, diferentemente do que o CEMADEM faz. O CEMADEM considera chuva porque provavelmente eles têm, né, a relação chuva-vazão lá, etc. e tal. Eu não tenho, infelizmente, não tenho condição ainda de fazer isso e acho que não vou ter tão cedo. Ok, obrigado. Mas eu considero 25%